A conformidade social ocorre quando alguém muda de comportamento devido à influência real e imaginária de outras pessoas. Existem basicamente dois motivos principais para alguém abandonar seu modo individual de agir e de se comportar semelhante a um grupo. Primeiro, quando não se sabe o que decidir em uma situação confusa ou incomum, opta-se por observar o comportamento dos outros e tentar agir igual. Segundo, quando se teme ser ridicularizado, desprezado, punido ou excluído por agir diferente do grupo. Isso porque geralmente o grupo tem expectativas de como seus membros devem se comportar, e os que contrariam costumam ser percebidos como difíceis, podendo ser eventualmente desencorajados a digerir ou então rejeitados. E por que temos a necessidade de aceitação? O ser humano é sociável por natureza, de modo que pouco de nós sentiremos felizes vivendo como eremitas. Temos a necessidade de receber amor, suporte emocional, compartilhar nossas experiências, de modo que outras pessoas se tornem extremamente relevantes para o nosso bem-estar. Por isso, não é surpreendente que, com frequência, abrimos mão de nossos pontos de vista e nos colocamos em troca de acolhimento e aprovação. São comuns situações nas quais não sabemos o que pensar ou como agir, simplesmente porque não sabemos o suficiente para fazer uma escolha boa e precisa. Nesses casos, costumamos nos perguntar o que os outros pensam ou fazem em ocorrências semelhantes para definir uma solução. Isso não significa que somos fracos, sem fibra ou autoconfiança. Apenas temos uma tendência a achar que a interpretação dos outros a respeito das circunstâncias ambíguas é mais precisa que a nossa, e assim passamos a nos ajustar, o que é chamado de influência social informativa. A influência social informativa pode levar à aceitação privada, quando as pessoas entram em conformidade porque realmente acreditam que estão certas, porque o grupo está certo. Entretanto, nem sempre isso ocorre. Muitas vezes, intrinsecamente, discordamos dos outros e mesmo assim nos ajustamos a eles, o que é chamado aquiescência pública. Estudos conduzidos por Ash com pesquisas de imagens do cérebro constataram que a influência social normativa ocorre porque as pessoas sentem emoções negativas, como desconforto ou tensão, quando vão contra o grupo, ou seja, é inclusive fisiologicamente mais confortável se adequar ao meio. A conformidade social também ensina que a minoria tem como influenciar a maioria. As chaves para isso são a consistência e a informação. Primeiramente, as pessoas com visões minoritárias devem expressar o mesmo ponto de vista ao longo do tempo. Por exemplo, nos anos 70, uma minoria de cientistas começou a chamar a atenção para as mudanças climáticas causadas pela ação humana. Hoje, a maioria está atenta e líderes do mundo todo se reúnem para discutir soluções. As minorias exercem influência sobre o grupo por meio da influência social informativa, apresentando informações novas ao grupo e levando o exame dessas questões com mais cuidado, a fim de gerar convencimento. Em resumo, as maiorias obtêm aceitação pública devido à influência social normativa, pela estipulação de regras que norteiam o comportamento do grupo, enquanto as minorias tendem a conquistar aceitação privada devido à influência social informativa, que questiona a validade e a eficácia das regras impostas pela maioria. Em situações de crise, é comum que as pessoas entrem em conformidade social, justamente pelo imediatismo da situação, que nem sempre nos dá condições de pensar com clareza, nos impulsionando a agir de acordo com o instinto de conservação. Entretanto, mesmo em situações menos graves, quando não temos certeza da resposta correta, do comportamento apropriado e da ideia certa, ficamos mais abertos à influência dos outros. Quanto mais incertos estivermos, mais confiamos nessa opinião alheia. Porém, seja nos casos de ambiguidade ou crise, ou até mesmo quando esses elementos não estão presentes, um fator muito forte pode influenciar a conformidade social, a figura de uma pessoa teoricamente especializada no assunto. O grande problema do especialista é que, mesmo que ele realmente entenda do assunto, ele não necessariamente estará agindo da melhor maneira possível, seja porque foi pego de surpresa, seja porque está mal intencionado. Por não sabermos dessas nuances, tendemos a acreditar que existem mais chances dele estar certo do que nós. Portanto, seguimos seus passos. Podemos fazer uma ideia de nós mesmos super resistentes à conformidade social normativa. Mas quem nunca se pegou tentando chegar no corpo padrão de sua cultura, usando roupas da moda, ou usando gírias ou termos mais modernos para se adequar a um grupo?
Esses são simples exemplos de como estamos constantemente em busca de conformidade social. Assim, tendemos a ser mais ou menos conformados socialmente, levando em consideração alguns aspectos: a importância, a proximidade e o tamanho do grupo, em termos de espaço e tempo. A teoria do impacto social prevê que a conformidade irá aumentar à medida que aumentam a importância e a proximidade do grupo. Quanto ao tamanho do grupo, o aumento dele não significa necessariamente aumento de conformidade, de modo que em muitas situações é mais fácil se posicionar contra um grupo de 50 pessoas do que contra um de 4, a depender do que representem os 50 ou os 4. Trazendo para o nosso dia a dia, podemos constatar que as normas socioculturais são de dois tipos: injuntivas ou descritivas. Quando estamos preocupados com a aprovação de nossa conduta perante os outros em razão de recompensas ou punições, estamos diante de uma norma injuntiva. Por outro lado, as normas descritivas dizem respeito às nossas percepções de como as pessoas realmente se comportam em determinada situação, independente do comportamento ser aprovado ou reprovado pelos outros. Por exemplo, todos sabemos que jogar lixo na rua é errado. Essa é uma norma injuntiva. Mas também sabemos que na vida real há momentos em que as pessoas tendem a fazer isso por N razões. Nesse caso, a mesma norma pode ser vista de forma descritiva. Para encerrar, sabemos que somos educados desde crianças a obedecer a figuras de autoridade que percebemos como legítimas. Internalizamos a norma social de obediência a tal ponto que normalmente obedecemos às regras e leis, mesmo quando a figura de autoridade não está presente. A exemplo dos sinais de trânsito. A nossa tendência à obediência foi comprovada pelo famoso teste de Milgram, no qual as pessoas recebiam ordens para dar choques elétricos em outros. Curiosamente, em 2006, após 30 anos do estudo de Milgram, Jerry Burger teve autorização para repetir os testes com algumas mudanças de cunho ético em seu procedimento. Muito havia mudado na sociedade ao longo das décadas, então acreditava-se que o nível de obediência das pessoas também havia mudado. Entretanto, para espanto da maioria, não houve diferença significativa nas taxas de obediência dos participantes de ambos os estudos. Todavia, há ao menos uma notícia boa: o ser humano, em sua essência, não possui uma veia maléfica, mas uma leve pressão social já se mostra o suficiente para o instigar a agir de uma maneira absurda. Isso foi comprovado através de outro estudo de Milgram, em que o experimentador permitiu aos participantes escolher o nível de choque a ser aplicado quando o erro fosse cometido. Nesse teste, 2,5% dos participantes aplicaram o choque máximo. A conformação social é um dos elementos básicos que permitem o convívio. Não é necessariamente ruim, muito menos evitável em quase todos os campos da nossa vida. Seria muito difícil inventarmos todas as normas para tudo o que fazemos, assim como nos colocar contra tudo o que os outros fazem. De modo geral, a conformidade social nos fortalece enquanto grupo e nos poupa tempo e energia na solução de problemas, além de nos proporcionar a sensação de proteção e acolhimento. Saber o que é a conformação social e por que ela ocorre pode nos precaver do uso imoderado do senso comum e das opiniões populares, nos poupando problemas ou consequências extremamente graves.